Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, Leandro aqui. Hoje falaremos a respeito de Ethereum ah, com a visão gráfica dos diferentes períodos e tempos gráficos a fim de trazer uma leitura o mais precisa possível para conseguir contribuir com a leitura dos amigos. E sendo assim, a gente já solicita de antemão que vocês deixem seu gostei no nosso vídeo, caso tenham gostado, e também considerem se inscrever no nosso canal para receber atualizações e mais vídeos como esse. Afinal, a análise técnica ela vai compreender novas informações à medida que o preço evolui. Então, o deslocamento de preço acontecendo, as informações podem sim mudar, ok? Então, vamos à nossa interpretação do dia. Falamos a respeito de Ethereum no gráfico semanal, a gente comentou num vídeo publicado agora mesmo também sobre Bitcoin, sobre uma divergência otimista no Bitcoin, em Ethereum já não é o caso, a gente segue com o OBV exatamente igual o deslocamento de preços, então está basicamente a mesma coisa, não tem nenhuma divergência otimista para Ethereum quanto ao gráfico do OBV. Porém, gostaria de salientar para os amigos que eu gosto sim da estrutura de Ethereum. Dentro do semanal eu acho essa região muito importante, tá? A gente tem basicamente os preços fazendo uma estrutura de consolidação acima de um topo anterior rompido, que era este topo de barra aqui, tá pessoal? Então, essa barra aqui sim era uma barra referência, era uma barra ampla em um topo de movimento e os preços se deslocaram para cima, ou seja, até mesmo dando mais uma pernada de alta, podendo até ter projetado no mínimo 2 vezes essa barra para cima. A gente vai ver agora se realmente projetou essa barra 2 vezes para cima. Será? Cravado? Não. Não chegou a projetar 2 vezes a barra, mas a gente teve uma vez a barra projetada para cima sim, e aqui quase 2 vezes a barra. Impressionante. Se bem que isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Ó. Vamos olhar precisamente, talvez consiga realmente ter dado o alvo dessa barra projetada para o lado oposto. Vamos ver aqui, ó. Agora nós deixamos cravado. Não é possível. Tchê, cravou a barra. Eu não tinha visto isso aqui. Realmente, nosso intuito é sempre promover uma leitura o mais técnica possível, mas a gente vai olhando os gráficos à medida que a gente vem gravando o vídeo. Então, se a gente acaba vendo uma informação como essa, às vezes até surpreende. Eu não tinha visualizado que essa barra aqui, por ter sido simplesmente deixado para trás, né, ignorada pelos compradores, ela conseguiu projetar 2 vezes a estrutura dela para cima de maneira cravada, né? Então é impressionante. Fibonacci funciona, não só Fibonacci, mas também projeção de barras, que é basicamente a mesma leitura que o Fibonacci, porém com um contexto um pouco mais simplificado, voltado para o price action, ok? Sabendo disso, a gente tem aquela ideia de que o movimento ele tende agora a fazer um pullback nessa região aqui, tá? Então a gente vê toda essa região aqui servindo como um suporte importante. Eu vou deixar plotado numa coloração mais esverdeada, tá? Azul, verde, chama do jeito que tu quiser a cor. E aí, pessoal, essa região agora, a gente vê aquela ideia dentro de um gráfico menor, ou seja, um gráfico diário, a gente vê aquela ideia de fundo duplo que particularmente eu gosto muito, tá, pessoal? Eu volto a salientar que a gente tem o rompimento deste topo anterior aqui, tá, pessoal? Então a gente teve esses topinhos anteriores aqui como uma região importante que a gente rompeu, ok? Inclusive preenchendo o gap, que era um gap dessa barra vendedora, tá? E a gente teve esse fundo duplo por sinal. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar esse fundo duplo, ok? Então vamos relembrar nossa memória de que aqui a gente tem este fundo duplo na ponta compradora, tá? À medida que os preços foram se deslocando, a gente conseguiu visualizar que eles estavam fortes, né? A gente tinha essa linha de tendência de alta e aí ela foi quebrada. Quando a gente quebra uma linha de tendência, a gente normalmente tem movimentos mais agudos e tendem a buscar 50% do movimento ou até mesmo 100% da amplitude do movimento. E agora a gente está exatamente em cima dessa linha verde, que é 50% do movimento. Quando a gente visualiza isso, mais esse contexto dessa zona amarela, que é o que zona? A zona dos topos anteriores. Lembra que a gente já marcou nas nossas últimas 2 análises que este fundinho aqui, tá? Este fundinho aqui e este fundinho aqui era importante. Será que a gente não está fazendo mais um fundo aqui? Talvez sim, justamente porque essa região, os compradores eles se interessam. Por quê? Porque é basicamente como comprar a ruptura dessa barra.
E essa barra ela está posicionada num movimento muito importante, principalmente por ser um contexto de 3 barras de reversão com o fundo duplo após um movimento de queda climático. Qual foi o clímax? Essa barra aqui. Então, um movimento de queda climático, 2 sinais importantes, um fundo ligeiramente mais alto, fundo duplo, 3 barras de reversão, um movimento que se acentuou de maneira positiva a fim de trazer uma linha de tendência de alta inclinada, e aí agora ele corrigiu apenas 50%. Isso seria interessante, natural. E o que a gente quer ver agora? A gente quer ver os preços fecharem este gap na ponta vendedora, ok? Para que os preços consigam se deslocar para cima novamente, a gente precisa obrigatoriamente da barra do dia seguinte se deslocando para cima, pelo menos para talvez tentar construir uma lateralidade, né, um retângulo nessa região, e aí a partir deste retângulo tentar um rompimento mais para frente ou algo do tipo, tá bom? Quando a gente interpreta os gráficos dentro de um intradiário, eu vou trazer o 4 horas, 240 minutos, a gente consegue também ver aquela ideia como se fosse o Bitcoin, né? A gente também tem a tentativa da volta dos preços com uma barra ampla, porém uma barra que não teve continuidade, ou seja, ninguém acionou essa barra logo de início. Notem isso, ó. Essa barra ela teve uma contração de volatilidade, mas ela teve aquela ideia de, será que essa barra não está muito ampla? O stop estaria aqui embaixo. E aí quem tentou tomar a posição nessa região ainda tinha em contrapartida todos esses gaps abertos aqui e acabou sofrendo um pouco, tá? Essa questão aqui a gente teve uma falha do rompimento dessa barra, então o que aconteceu? Essa barra foi acionada, tá? E a gente teve a ideia de um rompimento falso. Falei no vídeo do Bitcoin, repito neste, dentro de uma lateralidade, mais de 80% das tentativas de um rompimento eles vão falhar, tá bom? Então, isso vale a pena vocês anotarem, tá? Agora, a gente segue um movimento corretivo, né? Um movimento mais acentuado, inclusive, na ponta vendedora, gaps abertos aqui, barra intermediária e mais uma barra com gap, tá? Qual que é a ideia dessa barra agora? Chegar numa região importante. Qual que é a região? Os topos anteriores. Partes mais fortes de suporte, tá? Pensando em compras de Ethereum para longo prazo, tá? Essa região de 1.980 dólares e essa região aqui também já é uma boa região de compra, ou seja, 2.000 dólares. Então toda essa faixa amarela aqui, para quem pensa, quero comprar Ethereum para 5 anos, está comprando num ponto importante, está se posicionando bem. E no meu ver, obviamente, né, é um ponto interessante para o deslocamento de preços do gráfico de Ethereum. À medida que o preço se desloca, a gente entra num gráfico intradiário, 1 hora, um pouco mais fino, e a gente vê talvez aqui movimentos como clímax na ponta vendedora, talvez, tá? Então a gente pode estar próximo de um repique, talvez até mesmo um movimento que venha fazer essa estrutura, como se fosse um movimento em V. Isso é bem comum devido à volatilidade das criptomoedas. Então, o primeiro movimento aqui, apenas um reflexo para esta volta, e a gente tem a probabilidade de os preços voltarem para essa região, ok? E continuar lateral, né? Então, por quê? Porque toda essa região aqui é uma região lateral, então se isso acontecer, não vai me surpreender, e para mim é uma probabilidade, ok? Ainda mais pela região de clímax, ou seja, barra climática, uma ideia, na minha opinião, climática, final de movimento, próximo a uma região de suporte. Quem vendeu está realizando as suas posições, ou seja, se eu estou vendido, eu estou realizando minha posição, estou comprando de volta, e quem está comprando porque está em cima de um suporte. Então, realização de venda mais compra e gráfico desloca para cima. É uma das grandes probabilidades que eu vejo para Ethereum para as próximas horas, tá? Referente ao gráfico diário, voltamos para o gráfico diário. Referente ao gráfico diário, deslocamento de preços, eu gostaria muito de visualizar os preços voltando para esta região aqui, tá? Então essa região aqui é bem importante, na minha opinião, 2.400 dólares, tá? Lembrando que frente ao Bitcoin, quando ele teve essa última pernada de alta, ele teve uma pernada mais interessante, porém, quando o Bitcoin cai, ele cai mais, né? Então essa questão vale a pena ser lembrada, né? Não adianta a gente só pensar em retorno, né? Retorno, quando subir, quando cair, isso aí para mim não funciona tão bem. Eu sigo naquela opinião de que isso aqui foi uma linha de tendência de baixa que foi rompida, né?
E na minha opinião a gente apenas agora está retestando estes topos anteriores que também foram rompidos. Vê uma barra fechando abaixo dessa região plotada em amarela, então, ou seja, amarelo, uma barra fechando abaixo dessa região aqui, talvez abaixo de 1.980 dólares, até 2.000 dólares aqui, né? Vamos botar em 2.000, que é um número psicológico importante, né? Eu particularmente, na bolsa eu vejo mais, tá, isso. Mas números redondos na bolsa funcionam bastante, principalmente quem opera dólar, né? O bola a bola, a gente vê bastante funcionando, no caso, a efetividade realmente acontecendo. Em criptomoedas, devido à volatilidade, ainda mais futuros, são várias cotações em corretoras diferentes, eu vejo um pouco menos desse estresse frente a números redondos, né? Até pelo fato de não ser centralizado. Mas também ocorre uma grande ideia de resistência psicológica no fator 2.000 dólares, tá? Então, galera, essa é a nossa ideia para Ethereum. Como falei, não gostei de ver barras fechando abaixo dessa linha verde. Se fechar abaixo dessa linha verde, provavelmente a gente pode ver os preços voltando para talvez 50% dessa barra, que seria 1.900 dólares mais ou menos, tá? E particularmente para mim isso não seria tão interessante, ok? De momento seria isso. À medida que a gente tiver mais informações, a gente vai seguir publicando. Considere então se inscrever no nosso canal para estar atualizado frente às nossas análises, beleza? Esperamos ter ajudado. Forte abraço, até a próxima.